Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito e as possibilidades no mercado de trabalho. O curso desta semana foi sobre direito penal. O professor Dermeval Farias foi quem esteve conosco lecionando essas aulas e hoje recebo aqui o professor para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho então sobre a sua escolha do direito, sobre a sua carreira. Me conta um pouquinho como é que começou essa paixão aí. Pois é, eu nasci numa cidade bem pequena do interior da Bahia, que se chama Ibiaçucê, na qual vivem 11 mil pessoas. Bem pequenininha. Bem pequenininha. Meus pais moram lá, inclusive, sempre vou lá, né, 2, 3 vezes ao ano. Quando eu tinha 17 anos, trabalhava com meu pai no comércio, e ele falou, olha, você vai fazer o segundo grau em Vitória da Conquista. Nessa época, a minha cidade, Ibiaçucê, só tinha escola pública e o ensino era fraco. Hoje, a escola pública lá, o ensino é muito bom. E aí eu fui fazer o segundo grau em Vitória da Conquista, 2 anos, e nessa época eu comecei a entender mais ou menos o que era a profissão de um advogado, o que era o direito, por curiosidade, pesquisando, assistindo televisão, lendo. E aí me interessei pelo direito a partir do segundo grau. Naquela época a gente chamava de científico, que a gente fazia para depois fazer o vestibular. E aí quando terminei os 2 anos lá em Vitória da Conquista, fui fazer vestibular, fiz em algumas universidades, passei em algumas e fui estudar em Minas Gerais. Fui estudar em Governador Valadares. E aí, em Governador Valadares, eu fiquei por 5 anos cursando a faculdade de Direito. E era mesmo o que você queria? E era, sim, sempre fui. Sempre gostei da área de humanas, sempre me interessei por história, geografia, português. Não era ruim em exatas, não, mas a área de humanas era uma área que eu tinha mais afinidade, sempre gostei dessa parte crítica da política, da história. Então, isso sempre me atraiu. Então, o Direito foi um curso que, principalmente no primeiro ano, com muito estudo de filosofia, sociologia, e depois as matérias dogmáticas, é um estudo que sempre eu gostei, amei desde o início. E o direito penal, hein, professor? O direito penal, desde a faculdade eu me interessei pelo direito penal, embora tivesse feito na época estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional, e lidado muito com processo civil, execução fiscal, mas quando eu terminei o curso em Valadares, os 5 anos, eu fui para Belo Horizonte já me preparar para o concurso do Ministério Público. Você sempre quis concurso? De início, eu queria advogar na época da faculdade. Depois, eu fui me apaixonando pela atividade do Ministério Público, principalmente pela atuação dos promotores de justiça da cidade, também por aqueles que a gente via pela TV, na atuação, na forma de tentar modificar a realidade social de forma a atender o comando constitucional, aquelas ferramentas que você tem como promotor de justiça para fazer o bem comum. Então, isso sempre me atraiu, sempre me incentivou. Aí eu fui para Belo Horizonte estudar depois da faculdade. E aí, depois de 3 anos e meio, no primeiro ano eu passei num concurso de delegado, fiz academia, mas não tomei posse, continuei estudando para promotor de justiça, fiz vários concursos, sempre passava na primeira fase. Na segunda fase, eu acho que eu fiquei em uns 8 concursos. Dá um desespero, né, professor? Até bom a gente falar disso, porque tem muito aluno assistindo. Então é importante não desistir, né? Muito importante. Eu tinha uma facilidade em passar na primeira fase. Isso me incentivava. Porque, assim, como eu passava na primeira fase de todos os concursos, praticamente, então, assim, eu sentia que estava no caminho certo. Mas eu acho que eu passei muito cedo na primeira fase. Quantos anos? No primeiro ano eu já passei na primeira fase, primeiro ano estudando, na primeira fase de um concurso de promotor. 20 e poucos anos, né? Eu tinha 20 e poucos anos, né? Então, tinha 23, 24 anos, passei na primeira fase. E aí, continuei. No primeiro ano eu também passei num concurso de delegado, até a última fase, tinham 5 mil candidatos. Inclusive, alguns colegas que perderam neste concurso passaram para promotor primeiro do que eu, mas perderam neste. Então, o concurso tem muito isso. Você tem que fazer vários, porque se você mirar somente em um, só quero passar num concurso que acontece nessa cidade, corre o risco de você não passar. Quando você abre, né, o leque, você consegue melhores resultados. Eu fiz várias vezes em Minas Gerais, fiz a segunda fase, e o primeiro que eu fiz aqui no Distrito Federal, eu passei. E teve colegas que vieram comigo, não passaram aqui, mas passaram depois lá em Minas, justamente nessa sequência, ou seja, fazer em diversos locais quando você está muito preparado. E aí, 3 anos e meio depois de formado, eu passei no concurso de promotor aqui do Distrito Federal. E 2 anos depois comecei a lecionar Direito Penal. Então, eu tomei posse aqui em 2004 e em 2006 eu comecei a lecionar. Antes de passar, eu fiquei várias vezes nos grupos da segunda fase por pouco, pouquinho. E dava, às vezes, um desespero, chorava no primeiro dia e no segundo dia já começava a estudar novamente. Então, a carga de estudo ela era de 10 horas de estudo por dia. Muita coisa, Era né? muitas horas de estudo. Eu lembro que meu pai,
Ele me ligou certa vez, porque eu passei no concurso de delegado e eles ficavam ligando para dar posse, ainda estava no prazo ainda para dar posse no concurso de delegado. Não, você tem que tomar posse, você tem que casar e tem que tomar posse. E falava desse jeito, né, as frases dele. E aí eu dizia, olha, eu vou continuar estudando para concurso de promotor de justiça. Se um dia terminar o dinheiro que me mantém aqui, eu volto para casa, vou continuar comendo, bebendo aí, mas só vou parar de estudar para ser promotor de justiça quando eu não tiver força dentro de mim mesmo. Era um sonho. Era um sonho e tem que ter uma obstinação. Se a gente não tiver essa obstinação, a gente não passa. Porque, assim, faz parte nesse percurso muitas derrotas. Então, assim, é cansativo, 10 horas de estudo, você passa na primeira fase. Na época, avião era muito caro, então eu lembro que eu estudava em Belo Horizonte, mas eu fui de ônibus para Porto Alegre, 24 horas para ir, 29 para voltar. E chegava cansado ainda para fazer a prova, e passava, né? para a segunda fase. Então, assim, eu lembro que eu passei no concurso lá de juiz para a segunda fase, só que coincidiu a segunda fase com o concurso de Minas, mesmo dia. Aí eu tive que optar por Minas, que Minas era do Ministério Público, era o concurso que eu queria. Outra vez eu fui 20 e tantas horas para Campo Grande. Foi quando eu passei aqui. E em Campo Grande eu fiz a segunda fase também. Fiz a primeira aqui, fui fazer a segunda em Campo Grande. Aí nesse dia eu peguei um avião. E depois que terminei a segunda fase em Campo Grande, já emendei com São Paulo, na mesma semana, a segunda fase que eu tinha em São Paulo. Nossa. E a segunda fase de Goiás também coincidiu com a oral aqui, não deu para fazer. Então, assim, era quando você já está realmente muito preparado. E você acaba conhecendo pessoas do Brasil todo que estão também muito preparadas. E você se encontra na sala. Então, letra D, Dermeval. Eu encontrava o Denis, o Daniel. Então, gente do Brasil todo que estava ali na segunda fase. E de vez em quando eles vão desaparecendo. Vão desaparecendo, porque eles já passaram. E você está doido para desaparecer também. Então, foi mais ou menos assim a caminhada que terminei a faculdade em 2000. Tomei posse no Ministério Público do Distrito Federal em junho de 2004. E escolheu Brasília por algum motivo específico ou você estava fazendo mesmo vários estados? Quando eu acredito que eu ainda cometi um erro. Eu fiz o concurso de 2003, 2004, mas eu deveria ter feito de 2002 em Brasília. Não me chamou atenção naquela época. Só que alguns colegas fizeram aqui e um colega passou, que foi meu colega de academia. Então, ele me incentivou a fazer o concurso aqui no Distrito Federal. E aí foi o primeiro concurso que eu fiz no Distrito Federal. Então, 1, 2, 3 viagens, passei no concurso, tomei posse. Nem tinha muito noção do que era cidade satélite, do que era essa divisão de Brasília, chegar em Brasília para viver sem nome de rua, né? Bem diferente, Bem né? diferente. Mas, assim, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele é um Ministério Público muito bom de trabalhar. Democrático, transparente, tem igualdade de representação interna entre todos que estão, homens e mulheres. A gente tem liberdade para trabalhar e também ele é um órgão muito estruturado. Depois disso, em 2006, eu fui lecionar, né? E leciono até hoje Direito Penal. Mas de 2010 até 2015, eu fui membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, eu fiz inspeções em diversos estados da federação e pude conhecer outros ministérios públicos. Então, pontos positivos, pontos negativos, aquilo que poderia trazer de positivo para cá, mas eu pude perceber que o Ministério Público do Distrito Federal é muito organizado, muito estruturado e, com certeza, está entre os melhores do país para trabalhar. Então, foi muito gratificante, agradeço muito a Deus por ter passado no Ministério Público do Distrito Federal. E constituí família, na época já era noivo. E né? acabou ficando por aqui. Acabei ficando por aqui. Meus filhos nasceram aqui, amo Brasília, gosto muito desse lugar. Vamos falar um pouquinho desse dia a dia, então. O que um promotor faz? Pois bem, o Ministério Público ele tem várias áreas de atuação. Então, no Ministério Público, a gente pode trabalhar na área criminal. Né? Na área criminal, você pode trabalhar com crimes, no combate a crimes como roubo, estupro, furto, crimes contra a administração pública, peculato, corrupção. Você também pode trabalhar com crimes de menor potencial ofensivo, né? Esses crimes que têm a persecução penal, o processo no juizado especial criminal, onde dá transação, principalmente, crimes com pena não superior a 2 anos. Pode trabalhar também com crime de violência doméstica, nas varas de violência doméstica, que tem não só a parte criminal, tem uma parte integrada às redes de proteção da mulher, que envolve também a atuação de política pública, com reuniões com as redes, com as secretarias estaduais, nos estados, secretarias municipais, psicossocial, então várias áreas de proteção. Tem a área da infância e juventude, onde tem tanto a área infracional, onde se trabalha com a área infracional, com representação e internação de adolescentes. Tem também a área civil da infância e juventude, onde se trabalha em conjunto com o Conselho Tutelar para a proteção da criança e do adolescente. Você já passou por várias dessas áreas, professor?
sempre tive mais preferência pela área criminal. Então, assim, a área da criminal, execução penal, que trabalha com o sistema carcerário, é uma área muito boa também de se trabalhar, né? Assim, eu sou da área penal, então eu gosto de tudo que envolve a parte criminal. E a área do júri, né? Sou promotor do júri, inclusive, hoje, promotor do júri criminal em Águas Claras. Estou afastado neste momento que estou exercendo o cargo de conselheiro do CNMP, mas essas áreas da área criminais do Ministério Público, elas são a representação daquilo que o Ministério Público faz conforme o texto constitucional, ou seja, o Ministério Público ele tem o domínio da ação penal pública. Então, o papel do Ministério Público é muito importante. E no júri é onde o Ministério Público se apresenta mais para a sociedade. É um trabalho que você faz com a família da vítima, com a sustentação oral no plenário, com os embates com a defesa. O júri é uma área muito interessante. Você já participou assim, de algum caso que tenha te marcado, professor? Muitos, né? Assim, muitos casos que, com certeza, são casos importantes, inclusive na história da cidade, né? O caso de uma jovem que morreu na sua própria casa no ano de 2005. Eu tinha 6 meses de Ministério Público, estava substituindo o colega titular de férias, e naquela oportunidade eu fiz a denúncia e ia ter o interrogatório. Então, assim, foram algumas noites acordadas para fazer aquela denúncia bem feita e ir ser recebida e depois gerar uma instrução criminal, um júri onde houve condenação, sem nenhuma chance de nulidade na peça acusatória. Foi um caso muito interessante. E nesses casos também tem muito clamor social, né, professor? Muito, E isso também influencia? Muito. Influencia. Em processo de júri influencia. Eu me lembro que em 2005, neste caso, várias entrevistas, já com 6 meses de instituição, já tinha feito, a instituição nos prepara para isso. Uhum. Então, você tem um curso que você aprende a relacionar com a imprensa, aquilo que você pode não né? falar, sim. E, então, assim, lembro que deu uma repercussão muito grande, esses casos são importantes. Agora, no júri, tem uma parte que é a prova técnica mesmo, aquilo que é produzido. Nem sempre os jurados decidem por emoção. Então, é possível, sim, no júri, trabalhar a parte técnica, a parte da prova. Agora, como é um julgamento por leigos, embora no Distrito Federal essa característica, porque o Distrito Federal, nós temos muitas faculdades de direito, é um local que tem muitos tribunais, e tem muitas pessoas que não trabalham na área do direito, mas são formadas em direito. Então, é muito comum no júri também ter várias pessoas que trabalham em outras áreas, mas têm a formação em direito. E esse isolamento dos jurados realmente acontece e é importante, como a gente vê, até em seriados, em filmes, o pessoal tem muita curiosidade, né, professor, em saber como é que é esse dia a dia do júri. O dia a dia do júri, o isolamento dos jurados, a partir do momento que os jurados são sorteados ali no plenário, ali eles não podem se comunicar sobre o caso. Então, na hora do almoço, senta ali sempre um oficial de justiça, na hora do intervalo, com os jurados na mesa, mas conversam de outras coisas, conversam de jogo, de futebol, de outras coisas. E rápido, conversas bem rápidas. Então, sempre tem um oficial de justiça sentado na mesa de cada jurado. E se tiver necessidade de suspender o plenário e dormir, então o tribunal vai providenciar, como faz aqui no Distrito Federal, um hotel onde cada um vai ficar isolado. Realmente, né? durante o tempo ali do processo do julgamento? O tempo todo do júri, consegue. Consegue, tem que ficar isolado, sob pena de dar nulidade depois. É muito sensível o processo do júri. A desobediência a quaisquer dessas regras acaba gerando nulidade nos tribunais. E, além disso, dessa área criminal, o Ministério Público proporciona atuação na área da educação, da saúde, né, que é uma área muito boa de trabalhar diante das dificuldades que o país enfrenta, né, no âmbito estadual, municipal e federal nessa área. E, além disso, propicia também trabalhar na área de tutela coletiva, né, na área de proteção do patrimônio público, proteção do meio ambiente, proteção da ordem urbanística. Nessas áreas nós atuamos como? Com inquérito civil público, com recomendação, com ação civil pública. Então, é uma área fenomenal também. E, além de outras áreas, na área tributária, o Ministério Público atua, na área da filiação, né? Aqui no Ministério Público do Distrito Federal tem um grande projeto nessa área da filiação de reconhecimento de paternidade, por exemplo. Então, o Ministério Público atua em diversas áreas, né? É muito gostoso ser promotor de justiça. Cada área do direito é gostosa, né? Então, seja na Advocacia Geral da União, seja como procurador do Trabalho, procurador da República, promotor de justiça, juiz de direito, mas eu chego a dizer que o Ministério Público é uma área muito interessante para trabalhar, porque você tem independência funcional para atuar, então você não tem gerência, você não recebe ligação de cima para baixo dizendo que você tem que privilegiar uma pessoa ou prejudicar outra. Isso no serviço público no Ministério Público não acontece isso, porque se alguém ligar,
o promotor vai colocar na rede o nome da pessoa que ligou do órgão, e aquela pessoa vai responder um procedimento administrativo. Então, os promotores têm essa autonomia, essa liberdade, que não é uma liberdade para ele, é uma liberdade para desempenhar o papel que o constituinte lhe deu. E o Ministério Público exerce, dessa forma, um grande papel na consolidação do Estado Democrático de Direito. Bacana. Professor, vamos fazer uma pausa, então? Próximo bloco a gente vai falar sobre mercado de trabalho, pode ser? Com certeza. E você de casa, não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estamos de volta hoje aqui com o professor Dermeval Farias. Neste segundo bloco, professor, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho e as possibilidades, que são muitas, né, na área penal? Muitas possibilidades. Vamos assistir, então? Vamos lá. O direito penal é um ramo do direito que estabelece e regula a punição dos crimes ou delitos através da imposição de determinadas penas, como a reclusão em estabelecimento prisional. O direito penal é uma área ampla que oferece vários caminhos profissionais. Quem se especializa nessa área pode atuar como advogado criminalista, defensor público, delegado e magistrado. A média salarial para início de carreira é de R$ 2.500. Professor, então a gente já falou sobre a atuação do delegado, que você já prestou concurso, do promotor. Existem várias áreas dentro do direito penal, né? O que mais que a gente pode citar? Dentro do direito penal, nós temos a possibilidade de atuar. Então, vamos lá. Delegado de polícia é uma área que atua no direito penal no dia a dia, no direito penal na prática mesmo, na investigação policial, a área que envolve um treinamento, uma capacidade psicológica bem grande, né, para poder enfrentar as adversidades. O Brasil é um país de muitos crimes, então nós temos aqui todo tipo de crime que possa pensar, né? Quem atua na promotoria do júri criminal, a gente recebe aqueles laudos com aquelas fotografias, a gente vê como acontecem crimes bárbaros no Brasil, então é uma área de atuação que tem que ter um perfil, tem pessoas que fazem uma faculdade de Direito e não querem trabalhar com isso, então isso é importante dizer. Além disso, tem a atuação de promotor de justiça na área criminal, de juiz na área criminal e, principalmente, a advocacia criminal também. A advocacia criminal ela pode ser uma advocacia criminal relacionada a esses crimes que são crimes que ofendem bens jurídicos individuais, como vida, liberdade, patrimônio, integridade física, e também uma advocacia criminal em outra seara, na área do crime tributário, na área do crime ambiental, na área do crime eleitoral, na área do crime contra o patrimônio público. A advocacia criminal ela pode se dar numa vara, onde se tem ali testemunhas, onde os processos costumam ser processos na área estadual, principalmente baseado em depoimentos testemunhais e documentais, ou na área federal, mais em documentos e, em alguns casos, testemunhais também, e nos tribunais, né? Hoje, nos tribunais, a advocacia criminal é muito importante. A advocacia criminal, principalmente nos casos que nós estamos vendo no nosso país, na área do combate aos crimes do colarinho branco, ela cresceu muito nos tribunais, a advocacia criminal. Agora, uma área que pouco se fala, mas que está crescendo muito, e alguns escritórios estão se especializando, é na área de compliance na área criminal. E o que seria isso, professor? O compliance na área criminal seria uma advocacia onde o escritório de advocacia, contratado por uma empresa, ele faz um estatuto da empresa, daquilo que os executivos da empresa podem ou não fazer. Isso iniciou na Alemanha, depois se expandiu para os Estados Unidos, com uma preocupação que os executivos de grandes empresas tinham de responder criminalmente por algo que eles faziam, mas não tinham certeza se podia fazer. Então, a área de compliance hoje, criminal, é uma área onde a advocacia criminal se apresenta para o empresário, para o executivo, e diz o que ele pode e o que ele não pode fazer como forma preventiva. Como se fosse uma consultoria. É mais do que uma consultoria, porque a consultoria às vezes vem depois do problema. O compliance é mais preventivo. Então, há o compliance na área criminal, há o compliance na área administrativa, na área comercial, mas na área criminal tem crescido bastante. Porque o advogado se apresenta na empresa e diz para o executivo, olha, no desempenho de suas atividades, você pode fazer isso e não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai responder penalmente. E há um crescimento do direito penal na área de tutela de bens jurídicos econômicos. Então, no passado, nós não tínhamos muitos tipos na área econômica, de tutela da área econômica, crimes contra o sistema financeiro, crimes de lavagem de dinheiro, também crimes contra bens jurídicos individuais, relações de consumo, meio ambiente. Então, o executivo, que não tem uma formação em direito, que é contratado por uma grande empresa, ele tem que se ajustar
com um bom time de compliance para evitar responder criminalmente. Perfeito. Professor, queria falar um pouquinho sobre a sua formação, do seu mestrado. A gente sabe que hoje em dia não é todo estudante que sai da faculdade e já encara um mestrado, mas é importante. A gente falava aqui sobre essa titulação acadêmica que é muito importante. Você fez o mestrado em Direito e Políticas Públicas, né? Por que políticas públicas? Direito e essa matéria andam ali lado a lado? Por que a sua escolha? Eu, na minha atividade acadêmica, eu leciono mais o direito penal dogmático, mas sempre me interessei pelo tema política criminal. E aqui no Distrito Federal tem essa possibilidade de fazer um mestrado bem conceituado na CAPES, que é em Direito e Políticas Públicas, dentro da temática do processo e controle penal. Então, a política pública e o direito hoje andam de forma bem juntinhas. O Supremo Tribunal Federal tem feito muito isso em matéria de política carcerária, por exemplo, política criminal carcerária. Então, tem muitas decisões do Supremo que envolvem política pública e dogmática penal. E muitas vezes há uma crítica, né, porque falta um ajuste. O direito, ele está hoje bem relacionado com a política pública, mas a política pública tem suas especificidades, tem seu ciclo, tem suas formas de implementação. Então, não basta voluntarismo nessa área e subjetivismo. A necessidade, portanto, de entender um pouquinho da política pública para decidir dentro do direito, dentro dessa temática. Porque nós aprendemos que o executivo faz a gestão, aplica as leis também, dentro da gestão, o legislativo faz as suas leis e o Supremo julga, e os tribunais julgam. Só que nós sabemos que, ao longo da história, o tribunal, principalmente, o Poder Judiciário, ele passou a ter uma atitude mais ativista, né, em várias áreas da educação, da saúde, do sistema carcerário. Então, hoje é muito importante o profissional da área jurídica entender também de política pública. Agora, o mestrado foi uma necessidade, porque se você está na área acadêmica há tanto tempo, há necessidade de fazer um mestrado, um doutorado, embora, para tanto, às vezes, a jornada de 24 horas se torne pequena. É verdade, porque aí você, então, estava na carreira pública, né, atuando como promotor, fazendo mestrado e dando aula, era isso? E dando aula. E dando aula. Então, alguns pedaços de férias, de feriado, alguma divisão de tarefa com a família, né? Mas todo apoio foi necessário e tudo deu certo. Professor, e ainda falando em área acadêmica, né, você dá aula há muitos anos, e me fala um pouco assim do perfil desse estudante. Mudou? Você percebe que hoje o estudante ele está mais um pouco desligado da aula, ou não, ele está ali mesmo para aprender, ou o concurso é o foco? O que você percebe desse estudante que chega para o primeiro dia assim, do curso de Direito? O estudante mudou, sim. Eu lembro que eu acho que eu entrei na fase da transição na faculdade. Então, como é que você acessava uma decisão de um tribunal quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano? Né? Antes da internet, realmente, e dos informativos do Supremo estarem ali à disposição. Primeiro e segundo ano de faculdade, 1996, 1997. Você acessava com revista dos tribunais. Você tinha que ir na biblioteca para saber a decisão de um tribunal. E abrir. Então, era muito difícil. Você só tinha a doutrina e a crítica. Mas isso te propiciava também uma preocupação com a leitura, com a crítica, com a leitura mais densa de livros. E, ao longo do tempo, nós tivemos o desenvolvimento da tecnologia e os tribunais passaram a divulgar suas decisões diárias, né? E os concursos passaram a cobrar isso também. E o próprio juiz, no seu atuar, o promotor, no seu atuar, muitas vezes eles não usam mais o livro para citar numa peça, numa petição inicial, numa denúncia, numa sentença. Você abre lá a página do Supremo, o sítio eletrônico do Supremo ou do STJ, clica lá o critério de pesquisa, já vem quase tudo pronto. Então, é menos trabalhoso do que abrir o livro. O problema é que muitas vezes nós estamos citando emendas que não correspondem ao exato conteúdo daquilo que foi julgado. Essa é uma parte do problema. E o estudo ficou nessa parte um pouco com muita informação, mas com pouca densidade. E agora, em sala de aula, a gente percebe que os alunos, hoje, eles têm um desafio maior, porque eles têm uma carga de informação muito grande. Alguns, durante a faculdade, se preocupam em ler os livros. Se todo aluno que entra na faculdade de Direito tivesse a preocupação de ler os livros de capa a capa, então, livro de Direito Penal, eu vou ler da primeira à última capa, até a dedicatória que o autor faz aos familiares dele. Né? Os alunos fazerem o ideal seria esse, na faculdade, fazer toda essa leitura e estudar também a crítica, a parte filosófica do direito, a parte sociológica, e não só estudar aquilo que o professor determina.
aquela parte da prova, porque se você estudou dessa forma na faculdade, quando você sai e vai estudar para concurso, seu caminho está muito mais fácil. Agora é o momento de aprender aquelas coisas rápidas, que também são cobradas na prova. Mas o que a gente percebe hoje, quando recebe os alunos, eu dou aula numa pós-graduação, onde os alunos fazem a pós-graduação com interesse no concurso da magistratura e do Ministério Público, a gente percebe que os alunos chegam, você faz uma entrevista com os alunos, nenhum, praticamente, leu um livro de capa a capa na faculdade. Isso é preocupante, né? Isso nós estamos falando, são raros os alunos que fizeram isso, tá? Nós estamos falando de alunos de faculdades públicas e de faculdades privadas, né? Eu sempre tenho essa preocupação de fazer essa pergunta. E vem com deficiências básicas na dogmática, justamente porque na faculdade se preocuparam em fazer uma prova, passar rápido na faculdade de Direito. Passar o semestre, né? Passar rápido na faculdade de Direito, as provas não são difíceis, mas se esqueceram de fazer essa leitura. O curso de Direito exige leitura. Então, uma pessoa que leu bastante na faculdade, às vezes ainda vai ter que ler 2, 3 anos, 10 horas por dia para passar no concurso de juiz e promotor, né? Ou no concurso de advogado geral da União, ou de advogado da União, né? Para ser mais exato, advogado da União. Então, ou de procurador da República, ou de juiz federal, de juiz estadual. Então, assim, por isso que muitos não entendem isso. Ainda é possível recuperar o prejuízo? Mas vai exigir uma caminhada mais longa. E, às vezes, depois que forma, há uma pressão da família para trabalhar. Então, tem que conciliar trabalho com estudo, que é um grande desafio hoje, né? Hoje, os alunos também estão estudando muito de forma específica, assim, de forma bem orientada, às vezes, por profissionais direcionados a determinado concurso, com rendimentos, no sentido de fazer provas toda semana, de estudar toda semana, de tornar aquilo que a gente chama uma pessoa super envolvida só na biblioteca, no estudo. Isso é bom, nós temos escolhido profissionais que sabem muito direito, mas também precisamos de profissionais que entendam da realidade social. Então, a faculdade tem que formar esse profissional, que seja bom no direito e que entenda da realidade social e dos problemas do país. Muito obrigada, professor. Bom, o Saber Direito Profissão fica por aqui, mas você pode continuar com a TV Justiça pelo nosso site ou então no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!